analisar esses assuntos, aí você vai identificar como não pegar, ou seja, como evitar a teniase. As verminoses, né, que são prejudiciais ao nosso organismo. Aí sim, você vai aprender nesses pontos como evitar no decorrer da sua leitura. Por exemplo, aqui é muito comum na nossa região a esctosomose. Como evitar? Aí você vai analisar isso aqui, como tratar a doença, como não pegar ela, e decorrer por esses assuntos com um certo cuidado no aprendizado, não para decorar. Você vai aprender para a vida. Aí, nesse conteúdo, você vai analisar os aspectos corporais, o tipo de reprodução, né? Esse tipo de reprodução, os aspectos ecológicos, que todos eles têm um aspecto ecológico, verminoses causada por nematelmitos, né? Quando você identificar, você vai analisar as lombrigas. Elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Eu fui criança, você é criança, só o contato lá com a terra jogando você lá na bola, lá num banho de rio, no esgoto, é comum você pegar, até comendo uma coisa assim com a mão lá suja, ou sem lavar, ou até no próprio alimento. É impossível não encontrar um ser que não tenha lombrigas, né? Se não tem é porque não viveu. Mas o necessário é que se façam exames de fezes, de urina e de sangue constantemente para nos livrarmos desses parasitas. Quando você tem a noção e conhecimento de como evitar, fica melhor ainda. Mas se tiver o caso, né, de ser contaminado, não é entrar em parafuso. O problema é muitos anos prolongados você com esses parasitas dentro do organismo. Por isso que nossas mães, quando a gente era garoto, no caso eu e vocês aí, é levado para os postos de saúde para tomar as vacinações, fazer os exames necessários, fezes, urina, de sangue, para se ter uma boa longevidade. No passado não se vivia muito tempo. Quando você estiver analisando os exercícios, você vai ver um cidadão, né, um personagem denominado de Jeca Tatu. E o que a gente aprende com Jeca Tatu é muito interessante com relação ao passado, né, assim, das pessoas do Brasil, que tinham contatos com terras contaminadas, com esgoto contaminado, e ainda hoje tem. Mas no passado era mais essas problemáticas. E se deparando com essas doenças, a gente primeiro aprende como não pegar, quais as causas e os sintomas. Depois é que a gente vai decorar os nomes. Feito eu disse ali para vocês, a esctosomose, né, que é uma doença muito comum em áreas ribeirinhas como a minha. Existe também outra doença provocada pela filária, a filariose, né, que é um mosquito que deposita as suas larvas, né, nas partes, né, nos membros inferiores das pessoas e dá o fenômeno chamado de elefantismo. Você também vai analisar isso, o ciclo de vida, né, desse ser, né, dentro do organismo. E ao analisar a importância de andar calçado, a gente se remonta a Jeca Tatu. Você vai ver isso nos exercícios que vamos respondermos, né? Então, a parte de estudo com relação a essa está relacionado a esses micróbios. A segunda parte é o capítulo 18, molúsculos e anelídeos. O que são os molúsculos? Quais são os seus aspectos corporais? Você vai dar uma analisada com relação a isso. E lembre-se que ele se relaciona com um hospedeiro lá intermediário, que é o caramujo. Você vai se deparar com ele lá na primeira leitura. Dos anelídeos, as minhocas, que a gente também já estudou elas a respeito da importância para o solo. Você vai analisar o tipo de reprodução, quais são os principais tipos e classes de molusco. Na leitura você vai decorrer a respeito sobre esses, né, seres. E com relação à sua reprodução, você também vai fazer uma análise, né, com relação a esses molúsculos. E um dos mais conhecidos da gente é o que a gente conhece como polvo, né? Então, esse ciclo reprodutivo você vai identificar aqui, né? E as relações ecológicas, todos eles têm uma relação ecológica no meio ambiente, né? E a gente analisa a importância de alguns deles, como os anelídeos, por exemplo. As sanguessugas, elas são utilizadas há milhares de anos já como medicina no Oriente. Por exemplo, algumas pessoas que têm dificuldade com a coagulação do sangue não podem levar uma furada, mas é utilizado para tirar sangue dessas pessoas a sanguessuga, que também é utilizado como medicina, né, nessas particularidades.
né? Os aspectos corporais dos anelídeos, eles são interessantes porque eles são revestidos de anéis. E as minhocas é o melhor exemplo desses seres. E facilita a observação quando você está aí no quintal e que não tem nojo. Você pega e vai dar uma olhada, né? Aí é onde a gente distingue os médicos, os veterinários, né, que tem a aptidão. Começando ali pelo quintal, o menino que abriu a lagartixa, o menino que pegou a minhoca para observar ela, né? Para observar as partes que completam a minhoca, porque ela tem boca e tem ânus, ela tem a digestão completa. Tá vendo? O critelo, que é essa parte aqui, muito interessante, que a gente dizia que era a volta, que a gente pensava que aqui era o anel. Mas com relação a essa estrutura das minhocas e dos anelídeos, você vai identificando aqui na leitura o processo de fecundação, a reprodução e os aspectos ecológicos, a importância do solo umífero, que é graças, uma boa parte dela, das minhocas. O húmus da minhoca é bastante riquíssimo em nutrientes, que é o cocô dela, e enriquece muito a agricultura. Ao analisar esse conteúdo, você vem para os artrópodes e equinodermos, né? Você vai identificar quais são os principais artrópodes: piolho, aranha, né, caranguejos, né, as cigarras. Artrópodes é as patas articuladas. E ao identificar esses seres aqui, você vai ver as questões de alguns insetos, né? Desses insetos você tem moscas, borboletas, as traças, né, os umbuais, né, os clópodes e entre outros. O tipo de reprodução dos artrópodes. Você vai analisar também o tipo de reprodução e a metamorfose ocorrida em alguns deles, principalmente na borboleta, né? Esse tipo de reprodução é muito comum ao ser estudado aqui a característica, né, representativa de todos os insetos. Que grande parte dos insetos tem um processo de reprodução interessante. Então, a reprodução dos artrópodes, elas também, em alguns casos, não é muito diferente do restante dos insetos. E com relação a esse conteúdo, você vai identificar quais são os equinodermos, né? Em estudos aqui. Eu só vou utilizar os aqui, os aspectos corporais, né? Vou utilizar aqui para vocês os tipos, os principais grupos, né, que você vai analisar, a reprodução e os aspectos ecológicos. É interessante que todos eles são os mesmos assuntos. O que você vai identificar neles? A estrutura corporal, questões de algumas doenças provocadas por eles, nesses casos aqui não, mas você vai analisar a questão da estrutura e os tipos desses seres, né, com relação de um para com o outro, a reprodução, principalmente os aspectos ecológicos. Qual é a importância desses seres para o planeta e o meio ambiente? Não é isso? Então, vocês vão estudar, fazer essa leitura, né, propriamente dita, vão identificar ali alguma curiosidade e qualquer dúvida, qualquer indagação que você tiver ou curiosidade, só é expor aqui pra gente. Vou deixar um exercício para vocês fazerem um treinamento com relação a esse assunto, tá certo, pessoal?